Mais boa noite. O que faltou é o que tem faltado. Portanto, nós tivemos mais que oportunidades suficientes para poder matar o jogo e eu disse aos jogadores, quem não mata morre e não lance, porque praticamente o adversário, independentemente de ter bola, mais uma vez eu continuo a dizer que é também uma arte saber controlar o jogo sem bola, nós soubemos fazê-lo. Agora não podemos cometer erros de cometer duas faltas consecutivas com o adversário de costas sem qualquer perigo, que dá origem, que era a única forma do adversário conseguir nos ferir. Portanto, e nessa perspectiva aí, falhámos numa situação onde nós somos fortes, o adversário até com alguma sorte, mas não interessa, teve o seu mérito de empatar o jogo. Nós tivemos várias oportunidades para poder marcar na primeira e na segunda parte, com 11, contra 11, contra 10, portanto, esbarra sempre na mesma situação que nós estamos aqui a falar, portanto, no fim de contas, pela nossa ineficácia que nós tivemos, o resultado acaba por ser justo. A pergunta eu entendo, mas acho que toda a gente tem essa percepção e a noção porque é que eu retirei o jogador do campo. Sabe porquê? Porque se o jogador na segunda parte entra e acaba por ser expulso, sabe de quem é que é a responsabilidade? Do treinador. Portanto, nessa perspectiva, relativamente ao golo, é evidente que os avançados vivem de golos e gera confiança, importante para o jogador, para dar continuidade ao seu trabalho, portanto. Sobre, assim, nós percebermos o Daverson, entendermos o Daverson, mas, única e exclusivamente, não podemos apontar um dedo ou uma pistola ao jogador. Portanto, nessa perspectiva, aí nós percebemos os comportamentos que ele tem em campo. Muitas das vezes até é evidente que gera alguma irritação por parte do adversário, mas o adversário também tem que se conter, portanto, não, quer dizer, não é a partir deste momento e depois também alguns comportamentos que também houveram por parte dos jogadores de São Paulo, quer dizer, estavam a provocar a expulsão do miúdo, não é? Portanto, e agora vou passar para um outro ponto, portanto, é que o árbitro é muito fraco. Eu tenho que dizer isto, é muito fraco. Portanto, é que não é... nós não podemos só analisar sobre o ponto de vista disciplinar e técnico. Eu não tenho competência para avaliar e analisar sobre o ponto de vista técnico e disciplinar o seu trabalho. Agora, sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, isso eu tenho. Portanto, é uma valência e uma competência que um árbitro tem que ter. E a maioria nem se sabem comportar, pá. Nem se sabem comportar, não sabem gerir seres humanos, pô. A maneira como eles falam, a maneira como eles se dirigem, tem que existir bom senso. Ainda há pouco tempo eu falei com um senhor que é o juiz, que é o Flávio. Epá, ele já me conhece, já sabemos como é que nós estamos, não falta ao respeito a ninguém, nós não faltamos ao respeito a ninguém, é para a justiça e igualdade de critérios. Portanto, agora, falta de bom senso, falta de gestão, a maneira como eles olham, porque às vezes até parecemos animais. Portanto, é uma valência, e a principal valência de um juiz de campo, mais do que a sua competência técnica e disciplinar, é a gestão de seres humanos, saber gerir um jogo de futebol. E ele não sabe. E eu não quero dirigir, porque ele às vezes vem aqui, ele já me apitou, se calhar, 3 ou 4 vezes, até quando eu estava no Atlético, e não aprende. Quer que eu lhe dê um exemplo de como é que se deve apitar o Jean-Pierre? Olha, tire-lhe o chapéu, porque aprendeu, sabe estar. Portanto, sabe levar as pessoas, porque depois consegue cativar. E o jogo prossegue e ninguém diz nada. Portanto, agora quando se passa para a confrontação, para a forma como quase que está... Agora até me está a faltar o termo. A desafiar, digamos assim. Está a desafiar. Aqui não está a desafiar ninguém. Nós temos que perceber que o futebol é um jogo de emoções. É um jogo de emoções. E ele tem que perceber que tem as dele e nós temos as nossas. O que é que eu lhe trato? Olha, desculpe, Sr. Juiz, pode-me dar uma falta, por favor? Ele não quer, pois não. Portanto, vamos ser racionais. Portanto, ele tem que perceber que o futebol... E até é bom para ele. E para mim, às vezes, também, da maneira como conduz aquilo que é o jogo. Portanto, é bom para ele que faça uma introspeção, uma avaliação, meta o jogo para trás, que nós também avaliamos, e veja a sua conduta, a maneira como se expressa perante as pessoas. Portanto,
Nós somos seres humanos e gostamos de ser tratados como tal. Se ele nos cativar, ele vai ter uma retribuição, uma reciprocidade de comportamentos, porque nós funcionamos assim numa sociedade. Agora se está ali a desafiar, logo à primeira dá amarelo, pá. Mas onde é que está o respeito, pá? Andamos aonde? Nós somos alguns bandidos ou quê? Portanto, nós temos que ter alguma cautela e perceber também quem nomeia este tipo de juízes. Pá, para o futebol ficar saudável, pá. Ficar saudável, porque depois... Olha, e vou-lhe dizer, ele deu um pênalti, ele deu um cartão vermelho contra, portanto, eu podia estar aqui até a bater palmas ao senhor. Mas eu não estava a ser honesto, intelectualmente honesto na minha análise. Portanto, mais do que a sua componente técnica e disciplinar, que se calhar temos outras pessoas que podem avaliar muito mais do que eu isso, é a gestão de pessoas, pá. E os árbitros também têm que aprender isso. Nós, às vezes, também não ajudamos. É um facto. Nós, treinadores, as comissões estão no banco, os jogadores, exaltam. Mas nós temos que perceber tem que haver bom senso. Perceber não é à primeira, pá, chega lá, vamos conversar, pá, se calhar está a se exaltar. Ele até cativa, agora chega lá, pimba, amarelo. Vai ajudar alguma coisa? Vai criar ainda mais crispação, porque depois ele próprio não consegue, sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, ele já perde-se. E depois que vai repercutir nas suas ações técnicas e disciplinares, porque depois já não sabe o que é falta, o que é que não é falta, dá falta, não dá falta. Portanto, eu também podia sentir na primeira parte, parecia que o campo estava inclinado, mas isso faz parte. Portanto, aqui, eu já disse que até o resultado é justo. O resultado é justo perante aquilo que nós não conseguimos finalizar, matar o jogo e damos a oportunidade ao adversário numa situação de bola parada de desferir. Não fomos competentes nessa área. Agora, estou a dizer, é para ele fazer uma análise, uma retrospecção, até os próprios que estão com ele a dirigir o jogo, a forma como se expressa. Portanto, cativem e não criem desafios para as pessoas e para criarmos um futebol mais saudável, onde todos gostamos de estar por dentro. Pá, desculpem lá este desabafo, pá. Eu sou uma pessoa muito honesta, muito sincera, digo aquilo que eu penso. Às vezes as pessoas podem não estar preparadas para aquilo que eu digo, mas eu, para estar de consciência limpa, para dormir todos os dias, eu digo aquilo que eu penso, de uma forma honesta, acho que é para o bem de todos. Há um facto, temos que jogar com todos, não é? Portanto, é evidente que, e eu disse aos jogadores, que acho que deixámos de ganhar 2 pontos, eu aqui assumo sempre a responsabilidade, portanto, independentemente de nós percebermos o contexto onde nós estamos inseridos, assumo a responsabilidade, porque deveríamos ter ganho, é por isso, deveríamos ter ganho deveríamos ter ganho o anterior e assim sucessivamente. É para isso que nós trabalhamos e nós queremos esses pontos que nos vão dar acesso àquilo que eu digo que é entrarmos naquilo que é na primeira parte da tabela. É um desafio, mas eu só consigo trabalhar dessa forma. Sobre a sequência, é uma sequência difícil, contra 2 grandes adversários, mas é como eu digo, temos que jogar contra todos, ainda vamos ter que jogar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, portanto, e outros mais. E temos que continuar a trabalhar forte para podermos temos que ir buscar pontos onde se calhar não estava contemplado. Não, como eu digo, acho que é uma pergunta muito interessante. E eu, como eu disse, é uma arte nós também sabermos controlar o jogo sem bola. Soubemos, se nós repararmos, até ao golo, porque depois do golo há sempre uma reação, que é normal. E repara, quase que íamos perdendo o jogo. Numa transição, num escanteio, onde nós depois perdemos a organização, perdemos os equilíbrios daquilo que são uma bola parada e quase que íamos perdendo o jogo num lance desses, depois de termos tido diversas chances. Agora, se calhar em alguns momentos na primeira parte, e foi uma retificação que foi feita ao intervalo, defendemos mais atrás, não fomos tão acutilantes e fechámos tanto a bola para sustentar o bloco mais à frente, portanto corrigimos isso em alguns momentos, mas à medida, e repare, lá está, um jogo de emoções, perceber que para além dos jogadores, por trás do jogador há o ser humano e nós percebemos a ansiedade que existe de chegar a um certo ponto, tu tens algumas ocasiões e não consegues matar, sabe qual é o pensamento? Eu já estive lá dentro, vamos ver se não sofremos. Portanto, ou que isto acabe rápido. Portanto, e nós percebemos o que é que o jogo vai-nos falando. Isto não... Parece que são quase episódios repetidos. É evidente que nós podíamos ter ganho um 0. Mas não deixávamos de apanhar sustos. Portanto, que acabámos por ser penalizados
porque não fomos competentes no momento de podermos gerir uma ação individual de um jogador de costas relativamente à nossa baliza, que não fere, cometemos uma falta e depois, num lance de bola parada, onde costumamos ser muito competentes, e eu já tinha falado até num pré-jogo que em 15 jogos não tínhamos sofrido nenhum gol de bola parada, ao 16º fomos penalizados, e é uma penalização que nos vale e que nos custa 2 pontos. Assumo que em alguns momentos a sustentação do Bloco podia ter sido mais à frente por parte da minha equipa, nomeadamente fechando sempre o portador da bola, obrigando nós a sustentarmos a última linha, mas depois, para além do desgaste do jogo, o desgaste emocional é tremendo para quem precisa obrigatoriamente ganhar. Sabe, vou-lhe, já pegando basicamente na sua informação, digamos assim, que elas são sempre importantes, vou-lhe dizer, eu retirei o menino ao intervalo e toda a gente percebeu, até o próprio jogador percebe, independentemente do jogador, não vou fazer nada, mas muitas das vezes pode ele não fazer nada, mas as pessoas não são de ferro, digamos assim. E eu, quando eu estou a chegar, já está toda a gente no banco de reservas e eu já estou a dirigir o jogo e vejo ele a ir sentar. E eu disse assim, olá, então eu tirei-te para não dar raia e tu apanhares vermelho. Pá, não apanhas para aqui e incendeias isto também no banco. Pá. Portanto, repara, a minha preocupação que eu já tinha retirado, eu já estava a pensar que podia eventualmente num jogo seguinte o perder porque ele vai para ali no banco e pronto, e as emoções e os nervos estão sempre à flor da pele. Vou tentar, e é assim, vamos lá ver. Ele é um bom menino, portanto, ele é um bom menino, é alguém que tem uma história bonita dentro do futebol, tem estes comportamentos. Vou-lhe dizer uma coisa, às vezes até eu depois estou com ele e nós vemos os comportamentos e fartamos-nos de rir juntos, portanto, é como eu disse, aquilo, eu disse, se eu estivesse na equipa adversária, aquilo, pá, já te tinha dado dois baladas na cabeça, portanto, porque aquilo irrita, provoca, portanto, desde que seja, e nós percebendo também o jogador, desde que seja com respeito, desde que ele não falte ao respeito, eu acho que não vejo como eu retirar-lhe também isso, que também faz parte do espetáculo. Agora, quem lidera e quem gera um jogo, que é o próprio juiz, tem que estar preparado com isso. É a mesma situação que nós, treinadores, nós, comissões, também analisamos o adversário. Também damos informações sobre o árbitro. Portanto, também damos informações sobre nós próprios. O árbitro também tem que fazer a sua análise relativamente ao treinador. Como é que é o treinador? É mais passivo? É mais quieto? Como é que é? Para nós gerirmos e as coisas irem a bom porto. A mesma coisa para os jogadores. Portanto, eu acho que... obrigado pela informação. Falou-me aí de 2 grandes nomes, que eu tenho um respeito enorme. O Filipão, que foi um grande nome, é um grande nome do futebol mundial, representa um clube que eu tenho um carinho enorme, tive um prazer enorme de representar e fez um excelente trabalho ao serviço da minha seleção. O Cuca, não vale a pena estar aqui de ser também elogios, um grande treinador, portanto, e o nosso querido Abel, pelo trabalho que tem feito e só tem dignificado, acrescentado, desde que nós estejamos aqui de uma forma sã, que nos demos bem com todos, portanto, e nós que defendemos acima de tudo a nossa classe de treinadores, portanto, acho que aqui ninguém sabe que ninguém sabe mais do que ninguém, apenas temos todos a aprender uns com os outros, a partilhar, e é dessa forma que nós crescemos e evoluímos. Portanto, obrigado pela sua informação, mas há que também ter algum bom senso relativamente ao jogador, porque nós estamos em 2022, não me peçam agora que cada vez que isto acontece eu tenho que tirar o jogador ao intervalo. Portanto, isto também depende da maneira como quem lidera o jogo, gera o jogo, não me permita que depois eu seja obrigado, eu treinador, a tirar um jogador porque com medo, com receio que o jogador seja expulso. Porque se eu não tiro o jogador, há uma situação, aquilo estava, o rastilho estava lançado, portanto, aquilo bastava um pequeno, ele ia embora. Toda a gente percebe como é que é um jogo de futebol, portanto... como eu disse, para terminar, para não me alongar, acho que quem gera o jogo também é responsável para criar essa saúde dentro do próprio jogo.